Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Melissa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre potencial. Potencial padrão de redução, potencial de oxidação. Vamos lá? Potencial mede a tendência que a espécie tem de sofrer redução ou de sofrer oxidação. Se for dado potencial de redução, mede a tendência que a espécie tem de sofrer redução. Se for dado potencial de oxidação, vai medir a tendência que aquela espécie tem de sofrer oxidação. Então, por exemplo, tenho duas semi-reações aqui. Zinco 2+, mais 2 elétrons, formando zinco metálico. Cobre 2+, mais 2 elétrons, formando cobre metálico. O potencial de redução do zinco é de menos 0,76 volts. E o potencial de redução do cobre é de mais 0,34 volts. Como é que eu sei que esses potenciais são potenciais de redução? Porque a semi-reação dada é uma semi-reação de redução, que eu consigo perceber ou pela variação do NOx de mais 2 para 0, ou pelo ganho de elétrons. Sempre que a gente tiver elétrons do lado dos reagentes, significa uma semi-reação de redução. Então, esses dois potenciais são potenciais de redução. Vejam que existe potencial de redução positivo e negativo, assim como existe potencial de oxidação positivo e negativo. Como é que surgiram esses números? Criaram pilhas de zinco com hidrogênio, cobre com hidrogênio. Então, eles usaram como padrão o hidrogênio. A DDP da pilha foi atribuída ao zinco, ao cobre, porque assumiu-se o potencial de redução do hidrogênio como sendo zero. Então, ser positivo ou ser negativo tem a ver com maior ou menor tendência, por exemplo, de sofrer redução do que o hidrogênio. Certo? Então, tanto faz aqui ser positivo ou negativo. Tem potencial de redução negativo, tem potencial de redução positivo, tá? Como é que a gente vai saber quem vai sofrer redução? Se foi dado o potencial de redução, está mostrando a tendência que cada espécie tem de sofrer redução. Então, como o potencial de redução do cobre é maior que o potencial de redução do zinco, significa que o cobre reduz, então o zinco oxida. Então, aquele que tiver maior potencial de redução é o que vai sofrer redução. Se tivesse sido dado potencial de oxidação, aquele que tem maior potencial de oxidação vai ter tendência de sofrer oxidação. Então, olha o que eu vou fazer. Quem vai sofrer redução? Cobre. Então, olha aqui, ó. Polo positivo. Cátodo. Redução. Então, a gente sabe que o cobre tem maior potencial de redução, então o cobre vai sofrer redução. Eu vou deixar a equação do jeito que ela foi dada. Cobre 2+, mais 2 elétrons formando cobre, e o potencial continua sendo o mesmo, mais 0,34 volts. Como o zinco tem menor potencial de redução, ele vai sofrer oxidação, então eu tenho que inverter essa reação para escrever na forma de oxidação. Lembrando, polo negativo, anodo, oxidação. Então, eu vou escrever a oxidação do zinco. Zinco, formando zinco 2+, mais 2 elétrons. Como eu inverti a reação, eu vou inverter o potencial. Eu vou escrever agora esse potencial na forma de oxidação. É só inverter o sinal, mais 0,76 volts.
Se eu somar essas duas semi-reações, eu tenho a equação global. Como é que vai ficar a equação global? Vamos somar essas duas. Como tem o mesmo número de elétrons, eu não precisei multiplicar nenhuma equação. Eu vou cancelar aqui os elétrons. Os elétrons que o zinco perde são os elétrons que o cobre ganha. Por isso que tem que ter sempre a mesma quantidade de elétrons. E aí a gente tem a equação zinco mais cobre 2+, formando zinco 2+, mais cobre. E o ΔE, a DDP da pilha, 1,10 volts, tá? A gente sempre vai calcular DDP e vai encontrar um sinal positivo. O que significa ΔE positivo? Que a reação ela é espontânea e toda a pilha é espontânea. Uma outra maneira mais fácil de se calcular o ΔE, sem precisar escrever as semi-reações, seria a gente pegar os dois na forma que foi dada, os dois potenciais de redução e fazer o seguinte: E maior menos o E menor. Então, como é que ficaria aqui o cálculo do ΔE? Qual é o potencial maior? É o do cobre. Então, mantenho o do cobre, mais 0,34, menos o do zinco, menos 0,76. Tá vendo que aqui vai ficar menos e menos vai dar mais? Exatamente igual esse daqui que apareceu, essa inversão que a gente fez? Então, a gente vai encontrar aqui também o ΔE de mais 1,10 volts, tá? Então, tanto faz num exercício, se você calcular o ΔE, se você vai fazer dessa forma, escrevendo as semi-reações, aquele que tiver maior potencial de redução mantém, inverte o de menor potencial de redução, porque ele vai sofrer oxidação. Soma as duas, cancela os elétrons e soma os potenciais. Ou, se não precisar escrever as semi-reações, a gente pode pegar os dois potenciais na forma de redução e aplicar essa formulinha, maior menos o menor. Agora, vamos supor que eu tivesse aqui 1 mol de elétron só. Eu teria que multiplicar essa equação todinha por 2 para cancelar os elétrons. O que a gente precisa lembrar é o seguinte, que o potencial é uma propriedade intensiva. O que significa isso? Que ela não depende da quantidade. Então, mesmo que eu tenha que multiplicar uma equação, eu não multiplico o potencial. O potencial depende da espécie, não da quantidade, tá? Então, vou colocar aqui, ó, não multiplica o potencial, tá? Não divide, você não mexe nesse valor de potencial. Tudo bem? Entendeu? Ficou alguma dúvida? Já se inscreveu no canal? Se inscreva, ative as notificações, deixa seu like se você gostou. E se tiver qualquer dúvida, pode deixar no comentário também. Super beijo. Tchau, tchau.